meu pai, ele nos tratava com muita, assim, com muita rigidez, a educação de antigamente. O pai mandava no filho, você sabe. E ele segurava muitas coisas que a gente queria. Por exemplo, a gente queria ser sócio de um clube, para ir para as festas do clube. Aí ele dizia, não, você tem que estudar. E ele conseguia conciliar isso aí, mas qualquer livro que eu pedisse a ele, ele me dava. Aí ele não queria saber quanto custava. Então eu acredito que a educação dada por ele e pela mamãe, que pensava da mesma forma, tenha contribuído muito para que eu lesse muito. E lendo muito, eu consegui escrever relativamente bem. E tem estatística dizendo que aqueles que leem muito crescem mais na vida, se destacam mais na vida, são pessoas que ficam sempre nas lideranças, etc. Então, nada melhor do que a leitura. Na realidade, eu, quando era jovem, talvez por influência de uma prima minha, eu tinha vontade de ser médico. Jamais poderia ser um cirurgião porque eu não sou homem de muitas habilidades manuais. Mas talvez eu fosse um bom clínico, porque o clínico é quem tem capacidade de resolver problema. E essa capacidade, por isso é que eu sempre tive muita facilidade para matemática. Porque ainda hoje eu costumo dizer que o gestor, quem é líder numa empresa, ele nada mais é do que um resolvedor de problemas. Então depois, como eu gostava muito de matemática e física, principalmente matemática, havia aquela ideia, que é uma ideia errônea, de que quem gosta de matemática e física tem que fazer engenharia. E eu fui mais por desafio e entrei na engenharia. E aí o que aconteceu? Eu, formado em engenharia, comecei a ser professor. Eu entrei na engenharia, passei no vestibular em janeiro, o resultado saiu em janeiro. Em março eu comecei a ensinar, a ser professor. Tanto que eu ensinava de noite, no turno noturno do Farias Brito, e quase todos os meus alunos eram mais velhos que eu. Então, por conta disso, eu fui gostando cada vez mais da educação. E como o jornalista Cid Carvalho diz, ele uma vez falou que os filhos de Ildete e Ari de Sá Cavalcante, que são os meus pais, ele diz, os filhos da Ildete e do Ari nasceram dentro de uma escola. E talvez por isso, o fato é que eu me encontrei muito como educador. E como educador, isso já vai puxando um pouco mais para você gostar de estudar, você gostar de ler. E se você, para ter a felicidade de escrever bem, a primeira coisa que você tem que fazer é ler muito. Porque como é que nós aprendemos a falar? Nós aprendemos a falar ouvindo. Como é que nós aprendemos a escrever? Ora, a gente aprende a escrever bem lendo muito. Então, como eu tive essa facilidade e sempre escrevi nos jornais, tinha facilidade nos discursos também, o pessoal da Academia Cearense de Letras, que por sinal é bom que se diga que é a academia mais antiga do Brasil, mais antiga inclusive do que a Academia Brasileira de Letras. Então o pessoal lá me considerava um intelectual digno de entrar na imortalidade e ser da academia. Eu reagi um pouco porque a minha graduação era de ciências exatas. E, por tradição, os membros de uma academia de letras são pessoas das ciências humanas, de modo que eu renunciei muitas vezes a participar das eleições. Consequentemente, se eu ganhasse, eu entraria lá. E dei várias vezes o não. Uma vez, aí essa foi exatamente a sementinha que você me perguntou. Uma vez, o meu grande amigo Zé Augusto Bezerra, que é o homem que possui no Brasil todo, a pessoa física que possui a maior e mais rica biblioteca é o Zé Augusto Bezerra. E o Zé Augusto disse, Thales, olha, agora você não pode dar o não. Eu digo, por quê? Porque agora você vai entrar na cadeira que era de Genuíno Salles. E Genuíno Salles, ele era o professor do Farias Brito, que deve ter trabalhado lá, eu imagino que uns 35 anos por aí.
Ele era o guru de todos, inclusive o meu guru. Eu costumo dizer que feliz é aquele que tem uma pessoa ao lado que, quando tem um grande problema, você pode dizer: Genuíno, o que você acha? Uma pessoa desse tipo ao lado de um gestor é uma pessoa muito valiosa. E você pode observar que todo camarada bem-sucedido em administração, em gestor, você pega um presidente da República, um governador, se o cara é bom, se ele é um bom executivo, ele tem um segundo ao lado dele. E eu acho que o sucesso que o Farias Brito muito teve e tem, e que às vezes as pessoas pensam que é um sucesso só do Thales, mas na realidade é de toda a equipe. Agora, o sucesso da minha liderança, sem dúvida, uma parte dele é por conta do Genuíno. Ele tem frases ótimas, frases exemplares, como, por exemplo: uma coisa é o que eu faço, outra coisa é o que nós fazemos. Então, como esse convite do Zé Augusto era para eu entrar na cadeira que dantes era ocupada pelo Genuíno, aí eu pensei comigo mesmo: não posso rejeitar, tenho que entrar. E, para felicidade minha, na hora da disputa da eleição, que sempre há, nenhuma pessoa quis disputar comigo. Eu não sei, o fato é que não apareceu nenhum outro candidato. E aí, evidentemente, eu ganhei, e eu disse no meu discurso lá, e quero repetir, que a maior vantagem de ter entrado para a Academia Cearense de Letras é que eu vou aprender muito. E isso, a Academia Cearense, de certa forma, foi precursora do que está fazendo a Academia Brasileira de Letras agora. Algumas pessoas estranham Gilberto Gil ter entrado lá, Fernanda Montenegro, mas é que as academias estão abrindo o leque, estão sendo academias reconhecendo a cultura. Não é obrigatório que a pessoa tenha que se formar em letras, se formado numa área de direito, numa área assim mais muito de ciências humanas. O Gilberto Gil, com as artes que ele produz, principalmente por meio da música, ele merece. A Fernanda Montenegro também merece, e está fazendo um trabalho muito bom, porque agora mesmo ela está com um projeto na Academia Brasileira de Letras, que é uma ligação entre a arte, as artes cênicas e as letras. De modo que o motivo real foi Genuíno Salles, que ainda hoje, para mim, ele está vivo, está sempre perto de todos os 1.700 colaboradores do Farias Brito. Cadeira número 9. Esse número 9 me dá sorte, ressalte. Eu não sou supersticioso, eu digo por brincadeira. Mas as coisas que são comigo relacionadas ao 9, por brincadeira, o 9 e o 7 são dois números que eu gosto de brincar com eles. O patrono é Fausto Barreto, que foi um dos maiores entendedores da literatura portuguesa, literatura brasileira principalmente, e destacou-se muito na literatura, foi professor e tinha muitos méritos e, portanto, foi convidado, disputou e ganhou. O patrono é Fausto Barreto. Eu tenho um livro de matemática, porque eu fui professor de matemática, e eu tinha o orgulho de dizer naquela época que todas as questões por mim elaboradas em prova eram questões criadas por mim. Porque se você, numa prova, colocar uma questão que você viu no livro tal, corre o risco de o aluno ter visto aquele livro e aquela questão é facílima dele resolver, porque ele já viu a questão. Para evitar isso, todas as questões das minhas provas, das minhas avaliações, foram elaboradas por mim. E eu elaborava também apostilas que eram verdadeiros livros, só não tinham a feição de um livro. Então eu reuni depois tudo junto e editei um livro de matemática. E tenho já 3 livros que cada um deles tem os meus escritos e os meus discursos, porque eu já realizei muitos discursos na minha vida, nas solenidades, principalmente do Farias Brito, e também eu escrevo sistematicamente no jornal O Povo, algumas vezes já escrevi na Época, já escrevi artigo para o jornal Valor Econômico, já escrevo de vez em quando no jornal Diário do Nordeste, e aí eu reuni todas essas crônicas
E por um acaso da natureza eu me tornei um cronista. Diz José Augusto que no Ceará quem tem mais livros sobre Napoleão Bonaparte sou eu. Eu admiro muito o gênio de Napoleão. Algumas pessoas, ele é um homem ainda hoje polêmico. Algumas pessoas na própria França idolatram Napoleão Bonaparte, que a gente chama aqui Napoleão. Lá eles chamam Napoleão Bonaparte de Napoleão I, porque o filho dele seria o Napoleão II, mas morreu muito jovem, criancinha ainda. E lá alguns franceses idolatram, outros acham que ele era muito violento por causa das guerras. Mas naquele tempo, o ídolo era o da guerra. Eu sempre digo que o Putin, o Trump, destoam do mundo atual, porque eles querem ser idolatrados pela guerra. Mas hoje em dia, o estadista é idolatrado se ele ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Foi esse o tempo das guerras. O conceito de imortalidade, claro que não é a imortalidade física, porque eu acho que houve uma grande falha quando os seres humanos foram criados, houve uma grande falha em nós morrermos, porque a vida é tão boa, a vida é espetacular. Todos os santos dias eu acordo achando, pensando e dando assim 1000 vivas, porque eu vou viver mais um dia. Então eu acho que a vida poderia, no mínimo, durar muito mais. No entanto, a medicina está trabalhando para isso. Então essa imortalidade física, todo mundo sabe que um dia, infelizmente, a gente vai para outra dimensão que ninguém sabe o que é. Agora, a imortalidade tradicional na academia, considera-se que quem é acadêmico é imortal pelo fato dele ter produzido obras, ações, que são ações que daqui a 10 anos vão se lembrar dele, daqui a 15 anos, etc. Portanto, ele ficou imortal porque aquilo nunca morreu, aquilo que ele produziu, né? E as outras academias, eu acredito que porque eu talvez tenha aptidão para elas. O estudo das inteligências hoje em dia está comprovado que está comprovada a teoria das inteligências múltiplas. Por exemplo, o Pelé é gênio no que se refere à inteligência corporal. Maradona é outro que tem Neymar, ele consegue fazer com o corpo coisas que nós normais não fazemos. Outras pessoas têm inteligência para matemática, outros têm inteligência para a área de português, letras principalmente. Outros têm inteligência musical, como Chopin da vida, né? E talvez eu pertença a várias academias porque eu tenho uma certa aptidão, uma certa inteligência para várias delas. E aí o pessoal me chamou, participei de eleição e ganhei, de modo que me orgulho muito disso, porque o meu pai incentivava muito a pessoa a estudar, a ler e cada vez mais desenvolver o intelecto. Hoje em dia, eu participo de várias academias, Academia Cearense de Letras, Academia de Retórica, Academia de Matemática, Academia de Literatura, tem várias academias que eu participo, e participo também de um grupo de estudos sobre educação em São Paulo, onde estão as maiores e melhores escolas de São Paulo. Participo de um conselho de responsabilidade social na Fiesp, em São Paulo. E cada vez que eu assumo uma atividade nova, a família pergunta: e você vai dar conta? Mais uma coisa? Menos tempo para a família? Da mesma forma foi na academia, mas por outro lado a família entende que isso é uma realização minha e o importante é conciliar essa realização com também um ambiente familiar, porque a família é o que há de mais nobre, a nossa família. Então eu não posso de maneira nenhuma sacrificar a família em prol das outras coisas. Eu consigo, muito bem, eu consigo conciliar a atenção à família com a atenção ao trabalho, ao lazer, etc. Eu acho que a Academia Cearense de Letras, ela, nos últimos anos, ela vem passando por uma melhora muito grande, como se fosse, talvez até possa dizer, uma remodelação. E principalmente porque o brasileiro, o cearense, ele não dá muito valor à cultura.
Por exemplo, você pega em todos os estados, e principalmente em Brasília, o Banco Central tem prédios monumentais. Aqui no caso de Fortaleza, todo mundo sabe, todo mundo visualiza qual é o Banco Central ali na esquina da Duque de Caxias, Heráclito Graça com o Dom Manuel. Por quê? Por que isso? Na Europa, os prédios históricos são os mesmos. Eles não fazem questão de mudar por mudar. Aqui também muitas vezes se construíam prédios, no passado principalmente, porque uma construção gerava uma corrupção. Mas os prédios são valorizados, a construção de prédios às vezes sem necessidade, mas uma academia cearense de letras, que é a mais antiga do Brasil, ela não tem uma verba para a manutenção daquele lindo prédio. Aquele prédio eu tenho um carinho muito grande por ele, porque o prédio era antigamente um palácio do governo, você sabe disso. Os telespectadores sabem disso, os que estão me assistindo. E naquele prédio, quando era governador Raul Barbosa, o meu avô estava esperando para falar com ele e teve um infarto fulminante e morreu lá. Então é um prédio que já foi o Palácio do Governo e que é o lugar onde os intelectuais se reúnem. É um problema para manter aquele prédio. Então o que, a meu ver, o governo deveria fazer? Doar uma verba mensal para a manutenção da academia. Os últimos presidentes, inclusive o atual Lúcio Alcântara, têm conseguido, e a academia está outra coisa, mas ela estava um prédio abandonado, o que nos justifica. Por quê? Porque não se dá valor à educação no Brasil, não se dá valor à cultura do Brasil. E a academia daqui, ela sofreu muito, principalmente na manutenção predial. Mas ela tem conseguido, com o esforço dos acadêmicos, sobreviver, e eu acho que ela tem muito futuro. E por quê? Principalmente porque ela está olhando além muros. Ela está se conscientizando de que o trabalho, de que a dedicação dos acadêmicos não deve ficar só ali. Deve ser para a cidade de Fortaleza, para o estado do Ceará e, por que não dizer, para o Brasil. Bem, eu acho que, tendo em vista que a Academia Cearense de Letras hoje se preocupa em chegar até os jovens, fazer com que os jovens visitem a academia, e isso ajuda muito para que aquele estudante que hoje está no ensino médio ou no fundamental, um dia chegue na academia. Isso haverá com alguns deles. E exatamente para que se estimule os estudantes a um dia pertencerem a algum tipo de academia de acordo com a aptidão, no caso de letras, o Farias Brito criou e hoje funciona maravilhosamente bem, sob a supervisão de uma acadêmica da Academia Fortalezense de Letras, que é a Fernanda Kinderé. A gente tem lá no Farias Brito a Academia Jovem de Letras, do Farias Brito, Academia FB Jovem de Letras. E ela funciona nos mesmos, eu não diria nos mesmos, mas nos moldes, quase que nos mesmos meios, mesmas características que a Academia Cearense de Letras tem. Dessa forma, o estudante com 14, 15 anos, 13, ele já é um acadêmico jovem, e ele sendo um acadêmico jovem, ele está sendo estimulado para que ele vá um dia para uma academia. Mas a propósito do que você falou há pouco tempo, da pessoa sempre procurar ler, eu queria finalizar deixando aqui uma mensagem muito importante, que nós já sabemos bem que a gente tem que ler bastante, tem que procurar se aprofundar nos assuntos, fazer as coisas bem feitas, mas eu chamo a atenção que é muito importante você ter ânsia de aprender. E evidentemente para aprender você tem que ler. Então, quem gosta de aprender, sem dúvida vence na vida, em qualquer atividade que ele entre.